Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam em paz. Hoje a gente vai falar sobre a doutrina espírita. Ela não é uma filosofia, uma religião de massa. A gente não vê vários centros espíritas nos municípios superlotados, cheios. Ela não tem essa característica. Mas quando as pessoas perguntam o que é o espiritismo, a resposta tradicional ela é ciência, filosofia e religião. A questão científica ela não é a ciência material, ou seja, repetir o mesmo modelo vai dar o mesmo resultado. Por quê? A gente lida com o mundo espiritual, que quem é os espíritos, eu e você amanhã, e os espíritos foram as pessoas que viveram na sociedade que já partiram. Então nós temos os nossos querer, as nossas vontades, e reproduzir modelo para que a gente repita os mesmos resultados é muito difícil isso, porque nós temos as nossas próprias vontades, os espíritos têm as suas próprias vontades, e os espíritos foram as pessoas que conviviam na sociedade, que já partiram. Então, não pode reproduzir o modelo científico material, mas utiliza das informações dos espíritos, utilizando da ciência, da pesquisa sobre aquela informação, se é verídica ou não, se aquela pessoa viveu na sociedade ou não, né? Então, busca esses métodos. Tem muitas revelações no Livro dos Espíritos que a ciência foi comprovar século depois. Né? Século depois foi comprovado várias informações que está lá no Livro dos Espíritos. Quem gosta de estudar essa parte científica é o melhor livro para se estudar, e você vai ver que muitas aquelas informações a ciência demonstrou, né, foi revelado cientificamente séculos depois. A questão filosófica eu já falei, a questão religiosa não é uma religião tradicional do Religare, mas como disse meu amigo Alberto, um amigo espírito, ela traz a conscientização, o despertar da consciência da presença de Deus em nossas vidas, tá certo? Então ela caracteriza pela essa religião. Algumas pessoas questionam que não é religião porque não tem o corpo doutrinário religioso. Mas a doutrina espírita, ninguém vive dela. Ninguém. Todo mundo é voluntário. Ninguém ganha dinheiro, vive dela. E não existe uma hierarquia. Ou seja, ela não tem um corpo doutrinário religioso como a gente conhece. Mas ela busca a conscientização do homem na presença de Deus. Então ela tem esse aspecto religioso. Mas o que é a doutrina espírita, na minha concepção, não é? Ela é a revelação da lei da vida. Ela revela a reencarnação. Não importa se você acredita ou não na reencarnação, ela existe. E se você quiser estudar, tem vários livros que comprovam de uma forma científica, racional, a reencarnação. Vários livros que você pode pesquisar. Chega lá no YouTube e bota comprovações científicas da reencarnação, que você vai encontrar vários materiais, que eu não vou citar aqui alguns nomes, tá certo? A mediunidade como faculdade orgânica. Então, desde que o mundo é mundo, existe seres humanos, existe a mediunidade, que é uma faculdade orgânica. Então, a doutrina espírita revela essa faculdade sem fantasia, sem misticismo, tá certo? Ela revela a mediunidade de forma orgânica, de forma muito clara e racional. Não é nada misterioso ou fantasioso. Os mundos habitáveis, ela revela que há várias vidas em outros planetas, e a gente está cada vez mais debatendo, né? Ou tendo conhecimento de OVNIs, né? Cada vez mais a humanidade está buscando isso, essas informações, esses OVNIs. Mas a doutrina fala isso desde 1857, que há vários mundos habitáveis, que a vida povoa no universo todo. Então, a lei de causa e efeito, toda ação tem uma reação, tudo tem consequência. Como Jesus dizia, o plantio ele é espontâneo, mas a colheita ele é obrigatória. Então, lei de causa e efeito,
tudo no universo tem causa e consequência, né? Então, a doutrina espírita revela as leis que Deus criou em nossas vidas. Então a gente toma consciência dessas leis e a gente se posiciona, assim como um cidadão consciente. Se ele tem consciência dos seus direitos, das leis que regem a sociedade, então ele é um consumidor mais consciente, ele é um cidadão mais consciente, porque quando alguém aborda ele, ou uma autoridade, ou qualquer pessoa, ele sabe se defender baseado na lei, ele sabe se posicionar na sociedade, porque ele é uma pessoa que conhece as leis sociais. Então, quando você conhece as leis da vida, você se posiciona melhor sobre a vida. Mas isso tem o livre-arbítrio, você se posiciona se você quiser. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que vai à causa, não aos efeitos. Então, quando ela esclarece o que você está sofrendo é um efeito, mas tem que ir à causa, porque cessando a causa, cessa automaticamente os efeitos. Então, você utiliza desse conhecimento para conhecer as causas. E corrigindo as causas, você vai ter uma vida bem melhor e vai passar por aqui de uma forma mais digna, né? Então, ela tem esse papel. Todas as pessoas no processo psicológico gostaria disso, desse conhecimento, dessa busca de autonomia, de você não transferir a sua vida, a sua responsabilidade pela vida para um pastor, para um padre, para um líder, para um xamã, para uma mãe de santo, pai de santo, qualquer líder religioso que possa ter. Poucas pessoas gostariam dessa autonomia ou estar preparado para essa autonomia. Então, por isso que a doutrina não está com as casas lotadas, as pessoas buscando informação, porque é muito mais fácil você transferir a responsabilidade da sua vida para outra pessoa, tá certo? Esse é um aspecto cultural nosso, né? Que ao longo do tempo as pessoas vão evoluindo. A doutrina espírita também não faz proselitismo, aquela propaganda de massa, venha para a doutrina espírita que você vai ser salvo. Ela não proíbe você de absolutamente nada, ela apenas esclarece causa e consequência, certo? Não proíbe. Uma vez eu estava no centro e uma pessoa adentrou o centro e perguntou uma amiga minha que estava do meu lado, estava próximo a mim, que ele gostaria de fazer parte da doutrina espírita, se tinha algum problema de acesso. A pessoa disse que não, que ele era bem-vindo, né? Mas aí a pessoa fez a segunda pergunta e disse assim: a doutrina espírita proíbe a gente de beber porque eu quero me livrar do álcool, mas eu quero saber se ela proíbe de beber. Aí a pessoa disse: não, a doutrina espírita não proíbe de você fazer nada. Ela esclarece e você vai tomar as suas atitudes, a gente vai fortalecer você a tomar suas próprias atitudes. Né? Então a pessoa disse: não, eu não me interesso em ser espírita, eu vou procurar uma religião que me proíba. E isso está tudo certo. Então as pessoas querem que, a grande maioria quer assim: quero que uma religião me proíba de fazer isso, que tenha um inimigo o diabo que vai me tentar, então tem que tirar o diabo e tem que me proibir das coisas. Isso é um aspecto de necessidade psicológica das pessoas e tá tudo certo, né? Não tem nada errado não. Mas a doutrina espírita não proíbe, então as pessoas, quando vêm à casa espírita, que diz assim: você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas consequências que você está passando. Pouquíssimas pessoas gostam de ouvir isso, muito poucas pessoas gostam de ouvir isso, né? Mas essa é a realidade da vida. Você é responsável pela colheita do que você plantou no passado, e você é responsável pela plantio que você está fazendo hoje, o que você vai colher amanhã. A responsabilidade é puramente sua, não é dos espíritos, não é de diabo, não é de nada. É sua, é você que faz, é você que quer, e você tem que se comprometer, ter a hombridade de assumir as consequências. Pouca gente quer enxergar isso ou se adapta a isso. Isso é normal, né? Mas a doutrina espírita é isso, beleza? Então ela esclarece de uma forma muito clara e racional as leis que regem a vida, e você, ao estudar,
tem o livre-arbítrio de se posicionar melhor diante da vida. Tá certo? Um beijo e que Deus esteja sempre conosco.